Irmãos, nós vamos falar agora pela manhã sobre um dos movimentos mais impactados, mais influenciados e ao mesmo tempo mais instrumentalizados pela ideologia woke, que é o movimento feminista. Eu vou me delongar um pouco nesse assunto, então eu já peço de antemão a paciência de todos vocês, tá? Mas é um assunto muito importante, porque ele nos permite ver o estado de coisas ou nos permite ter uma noção melhor do espírito da nossa época, contrário à palavra de Deus e contrário aos santos padrões que o nosso Deus instituiu na criação. Eu quero convidá-los para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis. Eu não vou fazer a exposição desse texto, mas vamos ler o desígnio de Deus e em seguida partir para a exposição a respeito do movimento feminista. Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 24. Gênesis 2, do verso 18 até o verso 24. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Te louvamos por podermos mais uma vez nos reunir e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê clareza de pensamento. Abençoe a todos estes jovens e adolescentes a terem discernimento, a saberem, ó Deus, discernir o espírito da nossa época e, acima de tudo, mantenha-os fiéis ao Senhor, mantenha-os firmes no caminho da Tua Santa Palavra. É no nome de Jesus que te oramos, é no nome de Jesus que te bendizemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar apresentando a vocês uma definição de cosmovisão que é oferecida por um autor chamado James Sire. Ele publicou um livro intitulado O Universo ao Lado, em que ele faz uma comparação entre várias visões de mundo. E nesse livro ele apresenta uma definição de cosmovisão que é muito interessante e muito pertinente para o nosso assunto. Ele disse o seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou em um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente
ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu gostaria que vocês percebessem alguns elementos que ele apresenta na sua definição de cosmovisão. James Sire vai usar algumas expressões muito significativas para o nosso assunto nesta manhã. Ele fala de uma cosmovisão como uma crença. Então, uma cosmovisão é, antes de qualquer coisa, uma crença. Isso significa que também há um elemento religioso em toda e qualquer visão de mundo. E essa crença, ela vai se expressar através de um conjunto de pressuposições ou suposições que vão carecer de verificação, a fim de que a sua verdade, a sua veracidade seja estabelecida. Só que essas suposições, veja, você vai sustentá-las de modo consciente ou de modo subconsciente. Isso significa dizer que em muitas ocasiões você pode afirmar determinadas coisas, você pode sustentar determinadas ideias conscientemente, conhecendo as implicações, sabendo de onde essas ideias vêm, mas em outros casos pode ser que você sustente algumas ideias sem saber ou sem perceber que essas ideias pertencem a uma visão de mundo que é oposta à fé cristã. Isso acontece em muitas ocasiões. Você se declara cristão, você se diz servo de Cristo, mas tem algumas ideias, mas a sua forma de pensar a respeito de alguns assuntos, na verdade, é antagônica ao cristianismo, e você não percebeu isso ainda. Você não se deu conta disso ainda. Esse conjunto de suposições, Sire vai dizer, você também pode sustentá-lo consistente ou inconsistentemente. Mais uma vez, você se declara cristão. E não há nenhuma dúvida de que você realmente ame a Cristo, mas você acaba sendo inconsistente na sua profissão de fé. E essa inconsistência está justamente no fato de, apesar de você dizer amar a Cristo, você acabar esposando alguns valores ou adotando algumas ideias que são contra Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós podemos defender determinadas posições contrárias à visão de mundo bíblica e sequer percebemos isso. Somos inconsistentes na nossa profissão de fé, mas não percebemos. Vivemos divididos, vivemos compartimentalizados, abrigando nas nossas mentes uma mistura de posições cristãs e não cristãs a respeito dos mais variados assuntos. Saiba que pode sim acontecer de você professar a fé reformada, mas acabar sendo influenciado ou sendo influenciada por uma cosmovisão contrária ao cristianismo, como o naturalismo, como o materialismo dialético, e você não perceba essa influência e acabe fazendo afirmações completamente inconsistentes com a visão de mundo que você professa publicamente, que é a fé cristã. E tudo isso para a gente poder adentrar à questão do chamado movimento feminista e de como nós, cristãos, protestantes, reformados, devemos compreender esse movimento. Então, tudo que eu falei sobre cosmovisão, meus irmãos, é claramente exemplificado em uma fala de uma autora reformada chamada Nancy Pearcey. Nancy Pearcey tem um livro publicado, inclusive aqui no Brasil, chamado Verdade Absoluta, e nesse livro ela diz o seguinte: eu havia acabado de falar em um painel de debate em uma grande universidade secular, quando uma mulher no plenário levantou a mão e disse: eu não sou feminista, mas... Aí ela vai dizer, esta era uma indicação clara de que o que ela iria dizer era algo de cunho feminista. Isso muitas vezes acontece. Olha, eu não sou defensor de tal posição mais, e nós acabamos
defendendo uma posição daquela perspectiva. E muitas vezes isso acontece em relação ao feminismo. Nós dizemos, não, eu não sou feminista, tá? E aqui, nessa fala, infelizmente, não apenas mulheres dizem isso, tá? Não são apenas mulheres que hoje em dia repetem, eu não sou feminista. Hoje você também tem os chamados feministas, né? Meu avô diria outra coisa, tá? Sobre esses cabras, tá? Então isso muitas vezes acontece. E o fato, meus queridos jovens e meus queridos adolescentes, é que o feminismo está impregnado na nossa cultura e até mesmo dentro da igreja. E é possível nós percebermos isso através de algumas posições que as pessoas acabam sustentando e que são posições desse movimento. Desde o chamado feminismo evangélico até a afirmação de algumas bandeiras do movimento, como, por exemplo, o desejo de não ter filhos. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas há um movimento hoje já relativamente organizado chamado Child Free by Choice, tá? Livre de filhos por escolha. Eu comprei um livro, essa é uma das razões pelas quais às vezes a minha esposa justamente ela reclama, né? Ela diz, você gasta dinheiro com cada porcaria. Eu comprei um livro intitulado Filhos, 40 razões para não tê-los. Eu li e nós tivemos 4. Tá? Brincadeira, mas há já esse movimento, o desejo de não ter filhos, e até mesmo dentro da igreja você vai se deparar à defesa da prática do aborto. E é por isso, irmãos, que nós precisamos compreender um pouco daquilo que é ensinado pelo movimento e comparar isso com a Sagrada Escritura. O meu primeiro passo com vocês nesta manhã é apresentar um breve resumo do movimento feminista. Fala-se normalmente de 3 ondas. Hoje já se fala de uma 4ª onda do feminismo que ainda está em seus estágios iniciais. Mas já se reconhece 3 ondas plenamente desenvolvidas e consumadas. Fala-se também de um proto-feminismo ali no final do século XVIII e início do século XIX. Mas a chamada primeira onda feminista é datada do século XIX, mais especificamente a partir da década de 1840. E a principal característica da primeira onda do feminismo foi a luta pela inserção das mulheres no mercado de trabalho dominado pelos homens. E de particular interesse nesse período, meus irmãos, é a atuação de um grupo de mulheres que ficou conhecido como as sufragistas. Tá? As sufragistas foram mulheres que lutaram pelo direito pela igualdade de direitos, especialmente o direito ao voto, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. Então elas receberam essa designação por conta da luta que elas empreenderam em favor do sufrágio feminino, do direito das mulheres de votar. No ano de 1848, em uma vila americana chamada Seneca Falls, no estado de Nova York, aconteceu um evento conhecido como a Convenção de Seneca Falls. Essa reunião aconteceu nos dias 19 e 20 de julho e se tornou a primeira convenção organizada para a discussão específica dos direitos da mulher e foi sediada por uma igreja metodista. O resultado dessa convenção foi um documento intitulado Declaração de Sentimentos. Nesse documento, as mulheres contestavam a restrição do direito ao voto, a restrição de ocupar cargos públicos, de se filiarem a organizações políticas e de prestar qualquer assistência a reuniões públicas. Então, elas exigiam esses direitos. E algo que nós também precisamos compreender a respeito da primeira onda feminista é que, a despeito de algumas coisas que eu ainda vou comentar, de alguns sérios problemas nessa primeira onda, mas algo que você precisa notar a respeito dessas mulheres é que elas nada se pareciam às feministas da nossa época. Se você fizer um comparativo entre as feministas da primeira onda e as feministas de hoje, você vai encontrar
um retrato completamente diferente. Duas autoras ex-feministas, chamadas Suzanne Venker e Phyllis Schlafly, escreveram um livro intitulado O Outro Lado do Feminismo. E elas vão dizer o seguinte: de fato, os dois grupos não têm nada em comum. As sufragistas lutaram pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados. Mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar, de acabar com a natureza feminina. Definitivamente, elas também eram contra o aborto. Então, nas feministas da primeira onda, você vai encontrar essas características. Eram mulheres, donas de casa, esposas, eram mulheres de família, não tinham a vontade de acabar com a natureza feminina, como hoje é declarado pelo movimento, e também eram veementemente contrárias ao aborto. Então, essas eram as principais características das feministas da primeira onda. Outro detalhe que você deve ter em mente é que nessa primeira onda elas também contaram com o apoio das igrejas cristãs. Muitas igrejas entenderam que a luta daquelas mulheres era justa diante de Deus. E veja que quando se entendeu que o cristianismo lhes proporcionaria apoio e um ambiente seguro, então fizeram uso do cristianismo. Hoje, o cristianismo é achincalhado por esse movimento. O problema é que quando você entra no século XX e começa a se aproximar da primeira metade do século XX, já começam a se levantar pessoas dentro do movimento falando em aborto e adotando um discurso inflamado contra a fé cristã. Uma líder feminista, no final da primeira onda, foi uma mulher, uma russa chamada Alexandra Kollontai. E ela chegou a dizer que ser feminista exigia também ser esquerdista na mais plena das suas facetas, o marxismo. E isso exigiria ser contrária ao cristianismo. Então você já começa a ver essa mudança. E esse movimento vai assumir tendências cada vez mais radicais, com a chamada segunda onda feminista. A segunda onda, irmãos, vai começar por volta de 1960, com a chamada revolução sexual em curso nos Estados Unidos e também na Europa. Nesse período, a luta não vai ser por direitos civis. Se você olhar para a primeira onda, você vai dizer, a luta da primeira onda foi por direitos civis. Na segunda onda, não. A luta da segunda onda do feminismo foi por direitos ou por cultivar o direito aos vícios masculinos. Olha que coisa louca. Então a luta agora era para que as mulheres também tivessem direito de fazer o que os homens faziam em seus vícios: promiscuidade, imoralidade sexual e irresponsabilidade paterna. Então essa é a luta da segunda onda feminista. As mulheres desejam, elas vão lutar agora pelo direito de terem quantos parceiros sexuais elas desejarem. Elas vão lutar pelo direito de se relacionarem sexualmente com quem entenderem, sem serem assombradas por uma gestação, por uma gravidez indesejada. E é a partir daí que você vai ter a inserção dos chamados anticoncepcionais. Um livro, se você desejar ler um material interessante sobre isso, procure um livro intitulado Adão e Eva antes da pílula. É um livro bem interessante. Adão e Eva antes da pílula. As feministas se mostraram dispostas a trocar. Elas abriam mão das melhores virtudes femininas para abraçar os piores vícios masculinos. Olha que coisa louca. Suzanne Venker e Phyllis Schlafly vão dizer o seguinte: as feministas dos anos 1960 e posteriores não são a favor da família. Além de enxergarem o aborto como uma questão de direito da mulher, elas veem o lar como uma prisão.
é aqui, meus irmãos, na segunda onda, que vai se tornar mais claro que o grande objetivo do movimento feminista não é a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas o grande objetivo é o estabelecimento da revolução sexual e a aniquilação da masculinidade do meio da sociedade. A partir da segunda onda, se torna mais claro que o grande objetivo é também aniquilar a masculinidade do meio da sociedade. Lembrem, a cultura woke vai dizer que se você é mulher, então automaticamente você é oprimida pelos homens. Então essa opressão precisa acabar, e um dos meios para essa opressão acabar é a erradicação da masculinidade do meio da sociedade. Uma das grandes personagens dessa segunda onda, uma das famosas personagens, é uma eugenista chamada Margaret Sanger, fundadora de uma instituição famigerada, que talvez você já deve ter lido a respeito dessa organização, ou você já deve ter ouvido falar dela, porque é uma organização promotora e defensora do aborto em todo o mundo, a Planned Parenthood, tá? Que protagonizou um escândalo em 2015. Esse escândalo foi a venda de tecidos de fetos pós-parto e de cadáveres, incluindo fígados fetais, cordão umbilical, pele e outras coisas de fetos que foram abortados. Margaret Sanger começou a escrever e a discursar ainda no final da primeira onda, mas enquanto as sufragistas falavam de direitos civis, Sanger já militava em favor de coisas como divórcio, contracepção e aborto. Margaret Sanger defendia uma espécie de aliança entre eugenia, contracepção e aborto. Ela dizia que o aborto, olha só que interessante, ela dizia: a nossa sociedade está cheia de pessoas fracas emocional e mentalmente. A nossa sociedade também está com pobres aos borbotões. O aborto, segundo ela, era então a solução para a proliferação de pessoas fracas emocional e mentalmente, bem como dos pobres. Então, qual é a solução para a pobreza? Qual é a solução para pessoas fracas? Aborto. Palavras dela: a falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e dos fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O exemplo das classes inferiores, a fertilidade dos débeis mentais, dos deficientes, dos afligidos pela pobreza, não deveria ser tomado como exemplo pelos mais fortes e aptos mental e fisicamente. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis. Vocês já devem ter ouvido falar que em Esparta, quando algum bebê nascia e esse bebê possuía alguma deformidade física ou era visto como fraco fisicamente, ele era descartado. Então é por isso que ela fala aqui de medidas espartanas. Então medidas drásticas e espartanas precisam ser empregadas. Sabe o que é mais assustador? É justamente o fato de que cerca de 85% das clínicas abortistas da Planned Parenthood estão localizadas em bairros onde negros e pobres residem. A vasta maioria das clínicas da instituição criada por Margaret Sanger estão justamente em bairros pobres, onde negros e hispânicos residem. Em seus textos, irmãos, Sanger defendia abertamente que negros e pobres deveriam procriar menos. Interessantemente, ela é a heroína de muitas pessoas comprometidas com a cultura woke. Vai entender. Ela chegou ao cúmulo de defender, palavras dela, que a ação mais misericordiosa que famílias numerosas poderiam fazer por um dos seus filhos seria matá-lo. Hoje em dia, muitas mulheres se mostram convencidas disso.
Esse dado que eu vou apresentar é um dado certamente defasado, afinal de contas, é de 2008. Mas em 2008, irmãos, o G1 divulgou que a taxa de abortos entre negros e pobres era a maior em números absolutos e proporcionais, e certamente é ainda maior nos dias de hoje. Outros nomes importantes da segunda onda feminista incluem uma autora chamada Beth Friedan, autora de uma obra chamada Mística Feminina. Nessa obra, Beth Friedan vai dizer que o problema das mulheres é a opressão debaixo do patriarcado. Veja, uma das bandeiras do wokismo. Beth Friedan descreveu o drama feminino como o drama da dona de casa suburbana, que se sente enjaulada, sozinha e entediada. Você já pode perceber no pensamento dela a ideia da luta de classes, que eu mencionei ontem. E de fato, irmãos, o feminismo, igual ao marxismo, depende da aceitação de que existe uma classe oprimida e existe uma classe opressora. Uma autora chamada Kathleen Parker escreveu um livro intitulado Save the Males, Salve os Machos. E ela disse o seguinte: o feminismo encontrou uma causa comum com a ideologia comunista. Acabar com a família não foi um acidente, e sim fundamental para essa ideologia. Além de Beth Friedan, eu posso mencionar Kate Millett. Kate Millett, ela tem um apelido bem interessante dentro do movimento: Papisa. Ela é vista como a papisa da política sexual feminina. E ela escreveu um livro inteiro sobre como promover uma guerra política por meio do sexo e da promiscuidade. Ela chegou a dizer que, para que as feministas tenham sucesso em seu empreendimento, precisam estar dispostas a uma drástica mudança no seu comportamento social e sexual. Olha só, para que as feministas tenham sucesso, elas precisam estar dispostas a uma drástica mudança no seu comportamento social e sexual. Vocês já devem ter visto aí imagens grotescas de protestos, de movimentos organizados aí por feministas. É disso que ela fala. Então, o grotesco, o agressivo, aquilo que choca, tem de ser inserido. Outra autora chamada Sulamita Firestone escreveu uma obra intitulada A Dialética do Sexo. E nessa obra, ela vai falar de 4 etapas para se alcançar o objetivo feminista. A citação que eu vou fazer agora é longa, mas vale a pena para você entender o que esse pessoal tem na cabeça. As 4 etapas são as seguintes. Primeira, a libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada. Segunda, a total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós destruiremos ainda mais. Terceira, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Não é à toa que hoje, nos Estados Unidos, você já tem grupos organizados defendendo a pedofilia. Porque anula-se a distinção entre homens e mulheres e também se anula a distinção entre adultos e crianças. E aqui no Brasil,
embora você não tenha ainda organizações, né, estabelecidas, você já tem pessoas simpatizando com esse tipo de coisa. E a quarta etapa, liberdade sexual. Eu vou ler. Preste atenção nessa desgraça. Liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Como quiserem. Ela vai adiante e vai dizer que é dessa forma que a sociedade vai conseguir retornar à sexualidade natural polimorfamente diversa. É aqui que nós vamos ter um germe da ideologia de gênero, ou dos estudos de gênero, e a sua coroa, que é a teoria queer. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu tratar da terceira onda do feminismo. Então vejam o que está sendo promovido desde a segunda onda do feminismo. E meus irmãos, um dos seus efeitos mais perniciosos, um dos efeitos mais terríveis dessa segunda onda, é a efeminação dos homens. A efeminação masculina não é coisa de 1 ou 2 décadas, é algo que tem início desde a década de 60. Um jornalista chamado Eric Zemmour escreveu um contraponto ao livro de Simone de Beauvoir. Ela é autora de um livro conhecido, O Segundo Sexo, também uma obra feminista. Esse jornalista escreveu uma obra intitulada O Primeiro Sexo. E nessa obra, ele fala sobre como, a partir da segunda onda, o feminismo passou a oprimir o masculino a ponto de o comportamento feminino ser, hoje em dia, internalizado nos meninos. Então você vê isso em toda a sociedade. Você vê em toda a sociedade, desde obras acadêmicas até valores que são afirmados em conversas informais, a ideia é que características femininas, virtudes femininas, sejam assim internalizadas nos rapazes. Nancy Pearce, no seu livro Verdade Absoluta, fala sobre como isso tem atingido até mesmo o ministério pastoral. Ela vai dizer que antigamente características normalmente associadas ao pastor eram características como virilidade, firmeza, fibra, fortaleza. Hoje em dia, características que você traz à mente quando você pensa em um bom pastor é ternura, afabilidade, aquela capacidade de falar de forma mansa. Então isso tem atingido até mesmo o ministério pastoral. Eric Zemmour vai dizer que hoje a virilidade é coisa em extinção. Até 1960, você não tinha o termo machismo catalogado. É a partir da segunda onda que o termo machismo vai ser criado e vai ser então empregado. Os ideais da segunda onda podem ser resumidos da seguinte forma: o feminismo busca as leis do divórcio sem culpa, o direito ao aborto, rejeita Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Essa é a ideia, ou esses são os valores da segunda onda feminista. Mas, irmãos, diferente, de modo contrário do que aquele famoso filósofo reformado disse, Tiririca, pior do que está, fica. Pior do que está, fica. Contrário ao que ele disse. O que era ruim, fica pior com a terceira onda. A terceira onda feminista começa por volta de 1990. Só que na década de 80, justamente quando a teoria crítica de raça começa a ganhar terreno nas universidades, tá? A partir da década de 80, você já consegue perceber nos escritos de algumas feministas aquela que seria a principal ênfase da terceira onda, a saber, a aniquilação de qualquer distinção sexual. Primeira onda,
direitos civis. Segunda onda, direito a vícios masculinos. Terceira onda, a aniquilação de qualquer distinção sexual. Por exemplo, uma feminista belga chamada Lucy Irigaray já dizia o seguinte: mulher não tem sexo. Mulher não tem sexo. Uma feminista francesa chamada Julia Kristeva disse recentemente o seguinte: estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. O objetivo é não ser mulher. Por outro lado, também há o objetivo declarado, irmãos, de aniquilar qualquer traço de masculinidade da sociedade. Suzanne Wencker e Phyllis Schlafly, as autoras ex-feministas que eu já mencionei, nessa obra, O Outro Lado do Feminismo, você vai encontrar uma tabela que elas fizeram com os chamados 10 mandamentos do movimento feminista. Só por isso você já pode perceber o tom religioso que esse movimento tem. Esse movimento também tem, né, um grupo de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do movimento feminista. Eu quero mencionar só o oitavo. O oitavo mandamento é o seguinte: deverás subestimar e desprezar os homens até que a sua masculinidade desapareça. Deverás subestimar e desprezar os homens até que a sua masculinidade desapareça. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que ideologia de gênero no seu estágio já mais avançado. A essa altura, você já pode perceber uma forte dissonância dentro do feminismo. Ou seja, você já pode ver a impossibilidade de unidade do movimento. A terceira onda vai possuir como a sua figura mais importante uma filósofa americana, uma pós-estruturalista chamada Judith Butler. Judith Butler vai dizer categoricamente que não defende nem representa todas as mulheres. Você já deve ter visto casos em que mulheres são atacadas e não são defendidas pelo movimento. Elas são ofendidas, elas são ameaçadas, muitas vezes elas chegam a ser atacadas, mas o movimento feminista não sai em defesa dessas mulheres. E Judith Butler vai dizer de maneira categórica: o feminismo não defende todas as mulheres. Até porque o próprio termo mulher é desconstruído nos escritos de Judith Butler. Judith Butler defende e representa apenas as pessoas que compreendem e abraçam as suas teorias. Então, esse negócio de dizer que o feminismo luta pelas mulheres, que o feminismo faz a defesa das mulheres, isso é usado apenas como marketing, com o objetivo de subversão. Na terceira onda, meus irmãos, Butler e suas colegas têm como propósito a desconstrução dos estereótipos de homem e mulher. Elas vão dizer que esses dois termos são categorias arbitrárias. Nós devemos adotar ou devemos dar ao termo homem e ao termo mulher um sentido fluido, de maneira que vai ser mulher quem quiser ser mulher e, na realidade, não vai ser homem quem quiser ser homem. Na verdade, quem quiser ser homem tem de ser desencorajado a isso. Mais uma vez, nós precisamos compreender que a teoria de gênero possui o feminismo como a sua terra natal, mas também tem as suas raízes no marxismo. Ontem eu citei para vocês algumas falas de Karl Marx e Engels na obra Manifesto do Partido Comunista. Hoje, eu trago mais uma fala de Engels na sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Engels disse o seguinte: a primeira oposição, o primeiro antagonismo que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia. E a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Ontem eu mencionei que a luta de classes é levada do marxismo para a cultura woke, e é exatamente o que nós também encontramos no feminismo.
Um autor chamado Olivier Bonnewin vai dizer o seguinte: o feminismo se apropria de conceitos marxistas e os aplica da seguinte maneira. Primeiro, substituir a classe proletária oprimida pela classe das mulheres. Segundo, substituir a classe capitalista opressora pela classe dos homens. Terceiro, substituir a história da luta de classes pela luta dos sexos. Meus irmãos, a resposta de Engels à opressão das mulheres está na revolução. Mas como é que essa revolução vai ser feita? Engels vai dizer que a classe das mulheres deve se unir, se libertar e lutar contra os homens. E como é que isso vai ser feito? Décadas mais tarde, as feministas vão apontar uma solução. Como é que nós vamos lutar contra o sexo masculino? Como é que nós vamos não apenas lutar contra o sexo masculino, como é que nós vamos vencer o sexo masculino? As feministas apresentaram a solução: suprimir a própria causa desse conflito. Ou seja, suprimir a diferença dos sexos. O marxismo propõe uma sociedade sem classes. O feminismo vai propor uma sociedade sem sexos. E ele faz isso através dos estudos de gênero. Uma sociedade sem classes, uma sociedade sem sexos. Qual foi o primeiro passo? A introdução do termo gênero no lugar de sexo. Talvez muitos de vocês lembrem de formulários do passado que vocês iam preencher e vocês preenchiam como sexo, né? Masculino ou feminino. Hoje você praticamente não encontra mais formulários assim. Você encontra gênero, né? Gênero, tá? Seu gênero é masculino, feminino, planta e por aí, e por aí vai, tá? Então, o primeiro passo foi a introdução do termo gênero no lugar de sexo. Sabem quando que o termo gênero foi usado pela primeira vez? Foi em 1955, na obra de um psicólogo americano chamado John Money. E o termo gênero, meus irmãos, foi usado para descrever uma patologia. John Money falava do homem que se sente do gênero feminino e se comporta como tal, apesar de ser geneticamente do gênero masculino. Então é interessante que aquilo que originalmente foi descrito como uma patologia, agora é usado e assumido como algo não apenas normal, mas como benfazejo, como correto, e que deve ser estimulado no meio da sociedade. E a maneira como o movimento feminista e a cultura woke se apropriaram do termo gênero vai deixar claro que por trás do seu uso, o que está em jogo é o desejo de poder fazer o que quiser, de desfrutar livremente de qualquer prática sexual, não importa qual seja. O feminismo passou então a fazer a distinção entre sexo e gênero. Sexo diz respeito apenas às diferenças estritamente biológicas entre macho e fêmea. Gênero já diz respeito a questões meramente culturais, sociologicamente construídas, impostas ou adquiridas. E junto a esses conceitos, o movimento cunhou mais recentemente a expressão disforia de gênero. Aí você vai dizer, mas eu já ouvi dizer que disforia de gênero é real. Ok, só que antigamente isso era chamado de desordem de identidade de sexo. Porque já há muito tempo vai ser catalogada a experiência geralmente angustiante de incongruência entre o sexo biológico e a identidade de gênero, e que é resultado da queda. É resultado de se viver em um mundo caído. Mas é o homem que se sente mulher, da mulher que se sente homem, e em virtude disso, dizem eles, sofrem, se angustiam, e que devem ser não apenas acolhidos, mas devem ser estimulados a viverem da forma como querem. Uma característica da teoria de gênero, meus irmãos, é a multiplicidade de gêneros. Acho que Alain também é da época que só se falava em GLS, né? Então, alguém já ouviu falar de GLS? Os mais novos não ouviram falar disso. GLS é o que hoje é LGBT
símbolo do infinito, tá? GLS era simplesmente gays, lésbicas e simpatizantes. Tá? Hoje em dia se transformou aquele negócio. Por quê? Porque hoje em dia se fala numa multiplicidade de gêneros. Tá? Os defensores do movimento vão falar da existência de pessoas não binárias, ou seja, pessoas cuja identidade de gênero não se limita às categorias masculino e feminino, mas que pode ser homossexual, lésbico, transexual operado, transexual não operado, heterossexual, bissexual, indiferenciado, também chamado de agênero, e muitas outras coisas. Judith Butler vai dizer o seguinte: não ao heterocentrismo ou ao heterossexismo, sim aos comportamentos sexuais alternativos que possuem legitimidade, pelo menos equivalente ao do modelo atualmente dominante. O eterno feminino, o eterno masculino e suas relações mútuas não passam de fantasmas socioculturais, não são realidades ontológicas e normativas. Algumas feministas vão além e vão dizer que as identidades de gênero não se limitam a 2, 5 ou 7. Elas são inúmeras. Uma autora feminista chamada Micaela Marzano vai dizer o seguinte: cada indivíduo pode construir e inventar sua própria sexualidade, original e incomparável, que não há nem 2 sexos, nem 2 gêneros, mas uma infinidade de escolhas possíveis. Há muitos anos, eu estava assistindo o programa do Jô Soares, e tinha lá uma figura, um roqueiro chamado Serguei. Uma figura bem caricata. O Jô Soares perguntou assim: você é gay? Ele disse: não. Ele até se ofendeu: não. E você é o quê? Ele disse: eu sou pansexual. Eu sou pansexual. O Jô Soares insistiu: isso quer dizer que você gosta, ele disse, de tudo. Jô insistiu: qual foi a relação mais significativa que você já teve? Ele disse: com uma pá. Com uma pá. Uma pá. Essa é a ideia por trás da teoria queer. É você adotar comportamentos, é você adotar um modo de vida o mais bizarro possível. Esse é o espírito da época. O termo queer, meus irmãos, originalmente era um termo chulo, usado para embaraçar, para envergonhar, para descrever aquele que era efeminado e esquisito. Queer sempre foi considerado uma palavra ofensiva, só que, mais recentemente, essa palavra foi adotada pelas militâncias feministas de homossexual com um viés pretensamente positivo. Queer passou a ser usado para descrever todos os oprimidos que estão dispostos a romper com a heteronormatividade homofóbica e até mesmo com o comportamento homossexual padrão, que se opõe às formas mais grotescas de condutas sexuais. Pessoas consideradas estranhas, como travestis, drag queens, transexuais, que não são aceitas socialmente, se denominam queer e, consequentemente, ao se denominarem assim, elas ganham espaço social. Então, aqui você tem um resumo de tudo que tem sido promovido pelo movimento feminista nas suas 3 ondas e com a sua culminância nos estudos de gênero. Eu quero falar a vocês agora sobre a guerra do feminismo contra a fé cristã. O feminismo, meus irmãos, atribui à fé cristã a culpa pela suposta opressão que as mulheres tiveram de suportar ao longo dos séculos. De acordo com o movimento, essa opressão tem início quando a própria religião fala de uma divindade em Deus masculinos, Pai, Ele. E não é à toa que já existem até denominações americanas, denominações evangélicas nos Estados Unidos, que estão incentivando as pessoas a orarem o Pai Nosso como Mãe Nossa que está nos céus. Por que não uma divindade feminina?
Você vai encontrar feministas que se declaram ateias e que acabam aderindo a religiões com divindades femininas, notadamente a Wicca, por conta da hostilidade à divindade masculina. E o avanço do feminismo sobre o cristianismo pode ser percebido desde a primeira onda. Eu disse que, normalmente, as pessoas falam da primeira onda em termos muito positivos, afinal de contas eram mães de família, eram esposas, que lutavam apenas por direitos civis, mas nós precisamos entender que o avanço do feminismo contra o cristianismo vem desde a primeira onda. Por quê? Porque já desde a primeira onda, 2 métodos passaram a ser usados na interpretação de textos da Sagrada Escritura. O primeiro foi usar passagens que falam da igualdade entre homens e mulheres com o objetivo de argumentar contra qualquer limitação ao papel das mulheres. Um dos textos que normalmente vai ser usado, Gálatas, capítulo 3, verso 28. Esse texto é usado ainda hoje quando se discute a questão do porquê mulher não pode ser pastora. Gálatas 3, 28, abram lá. Gálatas 3, 28. Leia comigo esse texto. Diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando de como Deus salva todos os tipos, todas as classes de pessoas. O assunto do apóstolo Paulo aqui é justificação, ou seja, em relação à salvação, em relação ao perdão, em relação à justificação, não há judeu nem grego. Não é apenas para o judeu, é também para os gentios. Não há escravo nem liberto, não há homem nem mulher. Deus salva a todos, esse é o assunto. Mas passou-se a usar esse tipo de texto em que Deus diz que é tanto para homem como para a mulher, para dizer que também não se pode limitar nada em relação à atuação das mulheres na igreja, principalmente na liderança. Por que mulher não pode ser pastora se Paulo vai dizer que não há homem nem mulher? Eu lamento muito. Acho que foi professor também do pastor Alain, Moisés Bezerril. Eu lamento muito vocês não terem ouvido o pastor Moisés Bezerril respondendo à pergunta: por que mulher não pode ser pastora? Ele tem uma resposta bem interessante. Eu não vou dizer aqui, tá? Não é porque é sensível para alguns ouvidos, tá? Ele foi convidado por uma SAF em Teresina para dar uma palestra sobre o lugar da mulher na igreja e na sociedade. E aí ele disse: eu vou dizer para vocês agora por que o pastorado, Deus chama apenas homens para o pastorado. Aí ele falou. Depois ele fez o seguinte comentário lá no seminário: eu não sei por quê, mas eu não sou mais chamado nem para orar silenciosamente no banco. A gente sabia muito bem o porquê. Segundo método, usar personagens femininas que desempenharam papéis importantes como modelos para a liderança feminina. Mulheres como Débora, Ruth, Esté. Então é a partir daí que se começa a enfatizar muito esse tipo de personagem bíblica. Por volta do final do século XIX, se tornou comum a afirmação de que a Bíblia era um livro sexista, veja, ainda a primeira onda, bem como a acusação da falta de integridade nos textos bíblicos. Já se começou a acusar os textos bíblicos de não serem textos genuínos. O objetivo era colocar a Sagrada Escritura em descrédito. Então, para que a mulher fosse plenamente emancipada, a Bíblia precisava ser desacreditada. Por volta de 1895 e 1898, uma mulher chamada Elizabeth Cady Stanton fez uma edição da Bíblia de estudos, ela organizou uma Bíblia de estudos e deu o seguinte tema, o seguinte título: A Bíblia das Mulheres. E nas notas dessa Bíblia, Elizabeth Cady Stanton afirmava categoricamente que os 10 mandamentos
bem como toda a lei mosaica, não eram inspirados. Stanton acreditava que a emancipação feminina só aconteceria se a Bíblia passasse a ser vista como um livro não inspirado. Enquanto a Bíblia continuasse sendo vista como palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível, a emancipação feminina jamais aconteceria. Então, os problemas começam na primeira onda. Os problemas se agravam na segunda onda feminista. Na segunda onda, o interesse feminista vai se concentrar ainda mais nas questões eclesiásticas. Só que agora, o grande objetivo passa a ser a ocupação de ofícios eclesiásticos por mulheres. É aí que vai chamar, ou melhor, é aí que vai surgir a chamada teologia feminista ou feminismo evangélico. Tudo passa a ser problematizado nesse período. Até mesmo o termo teologia vai ser alvo de problematização por parte das feministas. Às vezes a gente faz piada, né, dizer assim, rapaz, está faltando, assim, está sobrando tempo demais. Mas nesse período elas vão problematizar o termo teologia, porque teo, masculino. Então a gente vai falar de quê? Teologia. Que desgraça. Tá? É preciso adotar o termo teologia. Esse termo foi cunhado pela feminista canadense Naomi Goldenberg. Ela dizia que esse termo proporciona uma reflexão sobre o feminino divino. Ela vai dizer também, irmãos, que a principal tarefa da teologia feminista é repensar os símbolos tradicionais e conceitos masculinos num esforço para eliminar o patriarcado e legitimar o poder feminino. Um dado interessante que nós precisamos ter em mente é que é durante a segunda onda do feminismo que vão surgir 3 tipos diferentes de feminismo diretamente relacionados com o cristianismo. Vai surgir o feminismo radical. Esse feminismo radical vai rejeitar a Bíblia e vai dizer que o cristianismo é inútil por causa do seu viés patriarcal. Então, é o chamado feminismo radical. Segundo, feminismo reformista, que vai rejeitar a tradição cristã sobre as mulheres e vai passar a usar a Bíblia como ferramenta para reconstruir uma teologia positiva feminina. Só que mesmo aqui, a Bíblia não é vista como inerrante, ela não é vista como inspirada, ela não é vista como cheia de autoridade. E aí vem a versão mais soft, o feminismo evangélico, que vai dizer que nada na Bíblia deve ser rejeitado, mas deve ser reinterpretado. Tá? Nós não rejeitamos nada na Bíblia, nós recebemos a Bíblia como palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível, mas muita coisa na Bíblia precisa ser reinterpretada, porque a Bíblia, corretamente interpretada, de acordo com elas, vai ensinar a igualdade absoluta entre homem e mulher. Essa posição hoje é conhecida como igualitarismo. O resultado, irmãos, desse avanço do feminismo sobre o cristianismo é uma confusão generalizada a respeito não só do que significa ser homem e mulher, mas a respeito até de quem é Deus. O feminismo, em sua reinterpretação da fé cristã, não se contenta apenas em buscar a emancipação feminina, mas também em reinterpretar, em desconstruir quem é Deus e redefinir o que é o homem. O pastor Vuri Balkan vai dizer, e você vê isso acontecendo, ele diz, a nossa cultura pune a virilidade e promove o feminismo nos meninos. Desde a infância, os meninos são ensinados a ver as garotinhas não como iguais a eles, mas como sendo o mesmo que eles. Há uma diferença enorme entre você ensinar um menino a olhar para uma menina e entender que essa menina é igual a ele, e você olhar para o menino e dizer que a menina é o mesmo que ele. Há muita diferença aí. Vuri Balkan vai dizer que isso é confirmado quando nós observamos o surgimento da chamada cultura unissex. Eu não uso nada unissex.
Eu lembro da minha mãe, Alan, isso aqui é unissex, então é para mulher, mãe. Qual é o objetivo da chamada cultura unissex? Proporcionar às mulheres, originalmente, quando essa palavra passou a ser usada, era o quê? Proporcionar às mulheres a condição de se vestirem com roupas tradicionalmente masculinas. Essa feminização tem alcançado o seu ápice na atual reivindicação dos movimentos homossexual e feminista, no sentido de que roupas femininas também sejam usadas agora por homens e que isso seja aceito pela sociedade como normal e saudável. Eu não sei quantos de vocês veem, vez por outra, imagens do que acontece em um tradicional colégio no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, em que os alunos, os estudantes, os rapazes são incentivados a irem para as aulas usando saia. Numa das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Eu lembro, o Esdras, o meu filho, ele era pequeno, ele tinha uns 4, 5 anos. E eu procurei um brinquedo que eu usei muito na minha infância. E esse brinquedo não é mais fabricado hoje. E eu estava atrás no Mercado Livre até encontrar um revólver do Rambo. Aí comprei um revólver do Rambo, achei ainda, a gente chamava de espoleta, né? A pólvorazinha que era usada. Comprei a espoleta, comprei a espada, e um dia eu postei uma foto dele no Facebook, ele com o revólver na cintura e a espada nas costas, né? Um pastor, ele comentou: nossa, você incentiva esse tipo de comportamento? Aí eu disse: eu lamento, pastor, eu queria poder criar um viking. Mas na falta de poder criar um viking, eu vou criar um cowboy e um espadachim. Aí ele disse: nossa, triste da mulher que um dia casar com esse menino. Aí eu disse: o senhor já falou 2 vezes nossa. Eu fico triste agora pelo senhor. Esse é o espírito da época. O pastor Douglas Wilson vai concordar com a afirmação dizendo que nós estamos vivendo em uma cultura feminista e efeminada. Porque o que você vê aí é uma pressão exercida pela cultura para fazer com que os nossos filhos se apartem do padrão verdadeiro e bíblico da masculinidade. Douglas Wilson vai dizer que esse também não é o único problema. Ele vai dizer que há muitos que fazem uma opção por um modelo falsificado de masculinidade, que ele chama de macheza. Ele vai dizer que na primeira, o garoto toma como modelo um conjunto de virtudes que não seriam dele. Na segunda, ele adota um conjunto de supostas virtudes, práticas que não são virtudes de forma alguma. E nem em um caso, nem em outro, ele aprende o que é ser homem. E isso é muito sério e afeta casamentos dentro da igreja. Há alguns anos, em 2019, o nosso conselho lá em São Luís teve de lidar com um casal que estava se divorciando. Nós sentamos com os dois, nós perguntamos à moça: o que é que está acontecendo? E ela disse o seguinte: a culpada sou eu, pastor. Eu sou a culpada. Eu estou destruindo o meu casamento. Por minha causa, o meu marido não me ama mais e o meu marido não deseja mais permanecer comigo. Se vocês tiverem de disciplinar alguém, disciplinem a mim, não a ele. Palavras dela. Ele sentou. Nós fizemos a mesma pergunta: o que é que está acontecendo? Ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu já pensei: vai dar ruim esse negócio aqui. Ele começou a chorar e disse assim: pastor, a culpada é ela é doida, ela é isso, ela é aquilo, eu sou vítima, eu não fiz nada. Pastor, quantas vezes ela gritou comigo, quantas vezes ela me bateu. E a gente ficou olhando assim. No final eu disse o seguinte: olha, um homem abusivo, um homem agressivo, um homem violento, um homem que bate na esposa, não sabe o que é ser homem. Mas um homem excessivamente sensível, um homem fraco, um homem frouxo, um homem você, também não sabe o que é ser homem. Não sabe o que é
ser homem. E, meus irmãos, a efeminação é, de longe, o maior desafio cultural a ser enfrentado por nós. Suzanne Venker e Phyllis Schlafly vão concordar com isso, destacando que uma das principais bandeiras do movimento feminista é que não existe diferença entre homens e mulheres, exceto por seus órgãos sexuais. Elas vão dizer: todas aquelas diferenças físicas, cognitivas e emocionais que você pensa que existem são meramente conceitos sociais, resultados de séculos de restrições e estereótipos impostos por uma sociedade dominada por homens. Isso vai contrariar, meus irmãos, de modo direto, o que a palavra de Deus nos diz a respeito de como Deus criou o homem e a mulher. O movimento nada mais é do que um combate à natureza humana, como Deus a criou. O movimento feminista nada mais é do que hostilidade declarada ao modo como o Senhor Deus estabeleceu as coisas na criação. Uma das consequências dessa ênfase feminista é a exclusão da figura do pai na criação dos filhos. Suzanne Venker e Phyllis Schlafly vão dizer que em apenas poucas décadas as mulheres americanas conseguiram rebaixar os homens de provedores e protetores respeitados a um ser desnecessário, irrelevante e dispensável. Moça, talvez você já tenha ouvido de algum parente o seguinte: estude e trabalhe para não depender de homem. Isso não é necessariamente um incentivo a você, isso é um ataque aos homens. Eles estão sendo rebaixados em seus papéis de provedores e protetores. Em Marabá, eu fui pastor em Marabá durante 4 anos. E tem outra história que eu sempre gosto de contar. Ladrões entraram na casa de um diácono da igreja. E o caso foi bater no conselho. Você pergunta, né? Rapaz, por que acho que o diácono deve ter matado os ladrões, né? Entraram na casa, a esposa acordou, percebeu movimentação dentro de casa, acordou o marido. Amor, tem gente dentro de casa. Ele respondeu: vai lá. Inflamou, né? Vai lá. Aí chegou a denúncia, chegou a queixa para o conselho. Ela entregou e disse: ó, pastor, está aqui uma queixa por escrito, eu estou me queixando do meu marido. Eu falei: ixi, o cara traiu, ó. Quando eu abri que li, eu disse assim: irmã, é o seguinte, a gente vai chamá-lo no conselho, mas a disciplina pode ter um bônus, a senhora não quer que a gente dê uma surra nele, não? Vai lá. Uma feminista, Natalie Engier, disse assim, olha a frase dela: as mulheres talvez não considerem isso uma surpresa, mas um dos problemas mais persistentes e frustrantes na biologia evolutiva é o macho. Por que eles simplesmente não somem? Maureen Dowd, outra feminista, disse: agora que as mulheres não precisam dos homens para ter filhos e prover seu sustento, a pergunta é: queremos tê-los aqui? E a resposta é: precisamos dos homens da mesma forma como precisamos de sorvete, sabe? Mas eles de um jeito mais enfeitado. Outra, chamada Pamela Paul, disse: a má notícia para o pai é que, apesar da percepção comum, não há nada concretamente necessário sobre a sua contribuição. Isso tem reflexos na igreja. A omissão masculina quer queiramos ou não, é um reflexo desses valores culturais tão disseminados. Eu quero partir para o encerramento, irmãos, dizendo a vocês que o movimento feminista deve ser criticado e precisa ser criticado primeiramente na sua postura em relação às Sagradas Escrituras. Eu mencionei para vocês a importância de percebermos aquilo que, ou a cosmovisão que nós abraçamos e percebermos determinadas inconsistências nela. E o que eu afirmei sobre isso está fundamentado
em compromissos pré-teóricos que nós trazemos em nossos corações. Todos nós acabamos tendo pressuposições assumidas em relação ao mundo que nos cerca. E o movimento feminista possui como seu fundamento mais básico a ideia de que a Bíblia não apenas não é um livro inspirado, inerrante e revestido de autoridade, ou seja, o movimento não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o movimento também não crê que a Bíblia ela seja um livro útil. Pelo contrário, para o feminismo, a Bíblia é a responsável pelos males que existem no mundo ao longo da história. É por essa razão que todos os conceitos e bandeiras defendidos pelo movimento feminista ou estarão em franca e aberta oposição ao que é ensinado pela palavra de Deus, ou, no caso dos feminismos chamados reformista e evangélico, serão redefinições grotescas do que é ensinado na palavra de Deus. Exemplos disso: Deus deixa de ser o ser que nos criou e para a glória de quem vivemos. E Deus passa agora a ser aquele que ajuda as mulheres a obterem a sua emancipação, a sua própria salvação em termos de libertação da opressão masculina. Jesus Cristo deixa de ser o Salvador para se tornar o exemplo primário de um homem que sabe, um homem que não tem masculinidade frágil, mas que sabe também ser feminino. Terceiro, o pecado é redefinido como a impossibilidade de se viver como um ser humano em toda a sua potencialidade por causa da opressão. Quarto, a igreja é redefinida como o grupo, não daqueles que foram salvos do pecado, mas como o grupo daqueles que foram libertos da opressão. A escatologia. A escatologia não é mais vista como a doutrina que fala de como Deus um dia irromperá novamente na história para consumar todas as coisas e nos introduzir ao estado eterno, mas passa a ser entendida como a futura libertação de todos os oprimidos. É por isso que nós falamos, é por isso que você já deve ter ouvido. Uma cristã, ela de fato não pode ser feminista. Porque o feminismo ataca a tudo. Uma das características distintivas do movimento feminista é a rejeição do realismo bíblico e a adoção de uma visão utópica. O movimento feminista ignora a realidade da queda humana. Para o movimento feminista, se nós formos falar de maldade, essa maldade está no homem. Essa maldade está circunscrita ao masculino. E às vezes a gente repete, homem, né? Homem é isso, o coração do homem é assim, tá? Todo homem é isso, todo homem, a palavra que é usada é todo macho é. Para o movimento, a maldade está circunscrita ao coração masculino. A palavra de Deus vai nos ensinar que o grande problema do mundo é a queda, não um sexo. É a queda, não de um sexo, mas de toda a humanidade. É a queda do homem e da mulher no pecado, de maneira, irmãos, que sim, a maldade está alojada, mas não no coração masculino, e sim no coração humano, de modo geral. Quando age assim, o feminismo também acaba desconsiderando a unidade mais básica, que é a unidade da raça humana que eu mencionei ontem. Homem e mulher criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. O feminismo acaba também ensinando uma redenção completamente diferente da redenção ensinada nas Escrituras. Em relação à ideologia de gênero, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a ideologia, nós precisamos ter cuidado com a teoria, mas também nós precisamos ter cuidado até com a maneira como nós reagimos à teoria. Porque normalmente as pessoas vão gravitar em torno de dois extremos. O primeiro extremo é o do repúdio. E nós temos sim de repudiar a teoria, mas nós acabamos repudiando também as pessoas que são vitimadas por essa forma de pensar. A teoria é nojenta,
Mas nós precisamos evitar direcionar a nossa oposição àqueles que se deixam levar pelo ideal autônomo de poder ser qualquer coisa que se queira. Nós temos de ter cuidado com esse extremo. E o segundo extremo, irmãos, é o mais perigoso para vocês jovens, para vocês adolescentes, que é o extremo de ver com bons olhos a ideia, que legal poder ser quem eu quiser ser. Cuidado com isso. Cristãos devem evitar as duas reações. Em vez de darmos as costas às pessoas que vivem de acordo com a teoria de gênero, nós devemos lembrar que, ainda que tenham provocado deformações a si, são pessoas criadas segundo a imagem de Deus, e nós devemos amá-las de modo profundo. Devemos manifestar compaixão em meio à sua dor e confusão. Eu mencionei lá atrás o conceito de disforia de gênero. E de fato você vai encontrar pessoas que sentem angústia porque desejam viver como pessoas do sexo oposto. Aquilo que chamam de disforia de gênero é real. Tente imaginar uma pessoa chegar ao ponto de se submeter a um procedimento extremamente invasivo, como uma cirurgia de mudança de sexo. Certamente, irmãos, essa pessoa ela tem experimentado confusão e angústia ao longo da sua vida. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Dar as costas? Dizer a elas que podem vir como estão e que podem permanecer como estão? Não vamos fazer nenhuma coisa nem outra. O que nós devemos fazer primeiramente é compreender que o que elas sentem é resultado da queda dos nossos primeiros pais Adão e Eva. O que elas sentem não é algo biológico ou psicológico, mas é o resultado de um mundo caído, mergulhado no pecado que afetou os seus corações e as suas mentes. A solução do que é chamado de disforia de gênero, meus irmãos, é a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A solução está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O feminismo tem apregoado que a redenção pode ser encontrada na subversão do sexo e da família. O que o feminismo tem gritado é: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, além de manifestar compaixão pelas pessoas que se deixaram levar pela teoria de gênero, precisamos levar a essas pessoas o Evangelho de Cristo, para que elas entendam que a redenção de todas as coisas está em Cristo somente, e que, ainda que tenham se submetido a algo tão terrível, em Cristo elas podem encontrar o sentido que tanto procuram. Em Cristo elas podem encontrar o sentido, não porque podem ser quem quiserem ser, mas porque em Cristo elas podem ser feitas novas criaturas e podem ser moldadas à semelhança dele. E não só elas, mas nós também, em muitas ocasiões, nós pensamos que a nossa identidade está baseada em alguma coisa no nosso interior. Pensamos que a nossa identidade está baseada nos nossos sentimentos, naquilo que o nosso coração diz. Mas nós devemos saber que a nossa verdadeira identidade está tão somente no homem perfeito, Jesus Cristo. Nós precisamos anunciá-lo a essas pessoas. Elas precisam compreender que é em Cristo somente que elas vão experimentar a alegria e não vão mais ser esmagadas pela angústia interior que hoje as massacra. Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês, que Deus abençoe cada um de vocês a crescerem, a amadurecer e a desenvolver uma mente sempre em conformidade com a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe, meus irmãos.